Vivemos um momento histórico em que a palavra liberdade virou um argumento absoluto. Liberdade de expressão, liberdade tecnológica, liberdade criativa. Tudo hoje é justificado em nome da liberdade, como se ela fosse um valor isolado, autoexplicativo e naturalmente benéfico. Mas a história mostra exatamente o contrário. Liberdade nunca existiu sem estrutura, nunca existiu sem limite, nunca existiu sem responsabilidade. Sempre que sistemas complexos, econômicos, políticos ou tecnológicos, foram soltos sem freios claros, o resultado não foi emancipação coletiva. Foi caos. E todo caos, cedo ou tarde, gera a mesma resposta: controle. Esse é um padrão histórico, não uma opinião. A diferença é que agora estamos lidando com algo novo. Inteligência artificial e plataformas digitais que operam em escala global, em tempo real, moldando comportamento, percepção e discurso ao mesmo tempo. E aqui existe um erro conceitual grave que muita gente comete. Inteligência artificial não é humana. Ela não tem empatia, não tem moral, não tem senso de consequência. Ela não entende sofrimento, contexto social ou limites simbólicos. Ela apenas calcula probabilidades dentro de parâmetros definidos por humanos. Portanto, quando alguém fala em IA livre, o que está sendo proposto não é liberdade no sentido humano. É a retirada de limites coletivos em favor de decisões centralizadas, invisíveis e altamente assimétricas. Isso muda completamente o jogo. Porque liberdade, quando aplicada a sistemas que não possuem consciência, não gera autonomia, gera exposição irrestrita. Exposição ao erro, ao abuso, à distorção e ao choque. E é exatamente por isso que a discussão sobre moderação, filtros e limites nunca foi simples, nem deveria ser tratada como censura automática. A pergunta central não é se deve haver limites. Sempre houve. Sempre haverá. A pergunta real é: quem define esses limites, com quais critérios e com quais interesses? É aqui que tecnologia deixa de ser ferramenta e passa a ser infraestrutura de poder. Quando plataformas digitais e inteligências artificiais passam a moldar o que pode ser dito, visto e amplificado, elas deixam de ser neutras. Elas passam a operar como sistemas políticos silenciosos. E todo sistema político que se apresenta como totalmente livre costuma esconder algo perigoso: a ausência de responsabilidade visível e a concentração de poder invisível. Esse vídeo não é sobre defender censura. É sobre entender que liberdade sem ética não sustenta sociedades complexas. Ela apenas prepara o terreno para algo muito pior. O Twitter nunca foi apenas mais uma rede social. Mesmo antes de ser comprado, ele já ocupava um lugar específico no ecossistema digital: o de catalisador de conflitos. Era ali que narrativas políticas nasciam. Crises eram amplificadas e disputas simbólicas ganhavam forma antes de se espalhar para o restante da internet. Quando Elon Musk decide comprar o Twitter, a leitura superficial foi a de um ato impulsivo, ideológico ou até emocional. Mas essa interpretação ignora algo básico. Bilionários não compram ativos estratégicos movidos por impulso. Eles compram posições. O Twitter não era uma empresa saudável financeiramente. Nunca foi, mas era extremamente valioso em outro aspecto: influência. Ao adquirir a plataforma e rebatizá-la como X, Musk não herdou apenas uma rede social problemática. Ele passou a controlar um espaço onde o comportamento humano aparece em sua forma mais crua. Menos moderação, mais conflito. Menos mediação institucional, mais choque direto. Menos filtros, mais engajamento baseado em raiva. O resultado foi previsível. Discursos extremos ganharam mais visibilidade. Teorias falsas circularam com mais força. Ataques coordenados se tornaram mais frequentes. E a sensação de que tudo está fora de controle passou a dominar a percepção coletiva. O X virou um esgoto a céu aberto? Virou. Mas isso não significa que ele perdeu utilidade. Pelo contrário, esgotos concentram resíduos, excessos e aquilo que o sistema não quer ver à luz do dia. E justamente por isso, são ambientes perfeitos para a observação. No X, é possível medir até onde a liberdade discursiva aguenta antes de gerar rejeição social. É possível observar em que ponto o público deixa de defender liberdade e passa a pedir ordem. É possível testar limites sem pedir permissão. Esse tipo de dado não tem preço. E aqui entra um ponto crucial:
A degradação do X não foi um acidente inesperado. Ela foi consequência direta de escolhas conscientes. Escolhas que priorizaram o caos visível em detrimento da estabilidade. Porque o caos tem uma função política muito clara. Ele prepara o terreno para o argumento do controle. Quando uma sociedade começa a enxergar a liberdade como ameaça, ela passa a aceitar quase qualquer freio como solução. E é nesse ponto que o X deixa de ser apenas uma rede social em decadência e passa a funcionar como um laboratório social em tempo real. Do ponto de vista financeiro, a compra do Twitter foi um desastre quase imediato. Após a aquisição por Elon Musk, a empresa perdeu valor. Anunciantes se afastaram, receitas despencaram e a plataforma passou a ser vista como um ativo tóxico no mercado. O próprio Musk reconheceu em diferentes momentos que o valor do X caiu drasticamente em relação ao que foi pago. Em termos clássicos de investimento, isso seria um erro monumental. Ainda assim, ele não vende, não recua, não desmonta a operação. E isso nos leva a uma pergunta inevitável. Por que um bilionário manteria um ativo que consome bilhões e gera prejuízo constante? A resposta é simples, mas desconfortável. Porque nem todo ganho é financeiro. O X oferece algo que não aparece em balanços contábeis. Acesso direto, contínuo e em escala ao comportamento humano em estado bruto. Ali, emoções não passam por filtros institucionais. Raiva, medo, ressentimento e frustração circulam sem mediação. Narrativas falsas competem com fatos em pé de igualdade. O engajamento nasce do conflito, não da qualidade. Esse tipo de ambiente é extremamente valioso para quem quer entender ou moldar dinâmicas sociais. No X é possível observar padrões de radicalização em tempo real. É possível medir até onde discursos extremos se sustentam antes de gerar rejeição. É possível identificar o momento exato em que a sociedade deixa de defender liberdade e passa a exigir intervenção. Esses dados são ouro estratégico. Perder dinheiro nesse contexto não significa perder poder. Significa investir em algo mais profundo. Influência estrutural. Quem controla a plataforma onde o caos é visível, controla também a narrativa sobre a necessidade de ordem. E quando a ordem é pedida pela própria sociedade, ela deixa de parecer autoritária. Ela passa a parecer inevitável. O X, portanto, não é apenas um fracasso financeiro tolerado. Ele é um ativo estratégico mantido consciente e deliberadamente. E é justamente aqui que a discussão deixa de ser sobre redes sociais e passa a tocar em algo maior. O uso do caos como ferramenta para legitimar futuros mecanismos de controle. Enquanto o caos se consolidava nas redes sociais, outra disputa acontecia em um campo menos visível, mas muito mais decisivo, o da inteligência artificial. A OpenAI surge com uma proposta ambiciosa: desenvolver modelos de inteligência artificial avançados, mas sob a premissa de que esse tipo de tecnologia representa um risco sistêmico se não for contida por estruturas de governança. Desde o início, a OpenAI entendeu algo fundamental. Modelos de linguagem não são apenas ferramentas. Eles moldam cognição, discurso e tomada de decisão em escala. Isso significa que qualquer erro, viés ou permissividade excessiva não afeta um indivíduo isolado, afeta milhões ao mesmo tempo. Por isso, ao longo do tempo, a OpenAI passou a investir cada vez mais em filtros, limites de uso, camadas de segurança e contenções progressivas. Não por idealismo, mas por necessidade estrutural. Esse movimento gerou críticas de centralização, críticas de excesso de controle, críticas de que a empresa estaria decidindo demais sobre o que pode ou não ser dito. E essas críticas não são infundadas. A OpenAI concentra poder cognitivo. Ela domina o mercado de modelos de linguagem. Ela influencia a forma como pessoas escrevem, pensam e produzem conteúdo. Isso é perigoso, mas é um perigo controlado, não negado. Aqui está a diferença central. A OpenAI parte do princípio de que limites são inevitáveis. O debate para ela é como estabelecer esses limites, não se eles devem existir. Foi exatamente nesse ponto que Elon Musk rompeu com a organização. Segundo Musk, a OpenAI teria abandonado a ideia original de liberdade e se tornado excessivamente restritiva. Na prática, a empresa optou por previsibilidade e contenção em vez de improviso. Esse rompimento não foi apenas pessoal ou empresarial.
foi ideológico. De um lado, a ideia de que sistemas complexos exigem freios estruturais. Do outro, a narrativa de que limites representam censura. Esse conflito não era sobre tecnologia. Era sobre quem define os limites do futuro cognitivo. E é a partir desse rompimento que Musk muda de estratégia. Se a OpenAI não serviria mais como veículo para sua visão de liberdade, seria necessário criar outra coisa. Algo que operasse sob regras diferentes. Algo que pudesse avançar onde a OpenAI decidiu frear. É nesse ponto que o caminho começa a levar, inevitavelmente, a Grok. É a partir do rompimento com a OpenAI que Elon Musk passa a defender publicamente uma nova ideia. A de que o problema da inteligência artificial não é o risco, mas o excesso de contenção. Segundo essa narrativa, o perigo não estaria em sistemas poderosos demais, mas em sistemas controlados por elites, filtrados por critérios ideológicos e afastados da chamada liberdade de expressão. É nesse contexto que surge a Grok, desenvolvida pela Xiai e integrada diretamente ao X. A Grok é apresentada como o oposto do modelo da OpenAI, uma IA irreverente, menos restritiva, que responde perguntas incômodas e não evita temas sensíveis. Uma IA que fala o que outras não deixam falar. Mas aqui é preciso separar discurso de estrutura. A Grok não é livre no sentido humano. Ela apenas opera com menos barreiras visíveis. E isso faz toda a diferença. Quando uma IA é integrada diretamente a uma rede social já marcada por conflito, polarização e radicalização, ela não atua como mediadora. Ela atua como amplificadora. O que antes era discurso humano caótico passa a ganhar velocidade algorítmica. O que antes exigia esforço passa a ser produzido em escala. O choque vira funcionalidade. Isso não é um detalhe técnico. É uma escolha de arquitetura. A Grok não foi pensada para reduzir ruído. Foi pensada para operar dentro do ruído. E isso cria uma ilusão perigosa. A de que liberdade total gera verdade. Na prática, o que ela gera é exposição irrestrita. Exposição a erros, exposição a abusos. Exposição a conteúdos que sociedades não sabem ainda como lidar. Mas essa exposição não acontece no vazio. Ela acontece em um ambiente já saturado emocionalmente, já tensionado, já cansado. A Grok não nasce apenas como um chatbot. Ela nasce como parte de um ecossistema que normaliza o excesso, testa limites e acelera reações. E é exatamente por isso que ela não pode ser analisada isoladamente. Ela é uma peça dentro de uma engrenagem maior. Existe um ponto de inflexão em qualquer sistema, baseado em liberdade irrestrita. No início ela é celebrada, depois tolerada. Em seguida começa a incomodar, até que, em algum momento, passa a ser percebida como ameaça. Esse ponto não é abstrato. Ele é psicológico, coletivo e previsível. Quando discursos extremos se multiplicam, quando abusos se tornam frequentes, quando o espaço público se transforma em um ambiente hostil, a defesa da liberdade começa a perder força. Não porque as pessoas tenham mudado de valores, mas porque o custo emocional se torna alto demais. O que antes era visto como direito passa a ser visto como risco. E é nesse estágio que a narrativa muda. A pergunta deixa de ser por que censuram e passa a ser por que ninguém faz nada. A indignação troca de alvo. A liberdade vira sinônimo de desordem. Plataformas como o X, quando operam com moderação mínima, aceleram exatamente esse processo. O excesso não fica restrito a nichos. Ele invade o cotidiano, atravessa timelines, contamina debates e normaliza a agressividade. Nesse ambiente, ferramentas como a Grok não atuam como amortecedores. Elas ampliam o alcance do problema. O que antes dependia de esforço humano passa a ser automatizado. O volume cresce. A sensação de perda de controle se instala. E quando a sensação de perda de controle se espalha, surge algo inevitável: o pedido por freio. Mas esse pedido não vem de forma técnica ou racional. Ele vem carregado de medo, cansaço e urgência. Alguma coisa precisa ser feita. Isso passou do limite. Não dá mais para deixar assim. Esse é o momento mais delicado de todo o ciclo, porque quando a sociedade pede controle em estado de exaustão, ela raramente exige equilíbrio. Ela aceita quase qualquer solução que prometa ordem. E quem está em posição de oferecer essa solução não é geralmente quem defende limites transparentes e graduais. É quem já controla a infraestrutura, os dados e os canais de mediação. A liberdade excessiva, nesse ponto,
cumpre sua função, que ela prepara o terreno emocional para a aceitação do controle. E esse controle, quando chega, dificilmente vem na medida certa. Existe uma diferença crucial entre limitar um sistema e sufocá-lo, entre governança e repressão, entre freios progressivos e freios absolutos. Essa diferença raramente é percebida no momento em que o controle é exigido. Quando o caos se instala e a exaustão coletiva cresce, a sociedade não pede equilíbrio, ela pede alívio. E alívio imediato quase nunca vem na forma de soluções transparentes, graduais e negociadas. Ele vem na forma de decisões centralizadas. É aqui que o risco real aparece. Freios progressivos são aqueles aplicados antes do colapso. São debatidos, testados, ajustados. Geram incômodo, críticas e resistência, mas preservam espaço para correção. Já o freio absoluto surge depois do colapso. Ele não pede debate. Ele não explica critérios. Ele se impõe como resposta emergencial. Plataformas e sistemas que permitem o excesso até o limite do intolerável criam, conscientemente ou não, as condições ideais para esse segundo tipo de controle. Quando a liberdade é empurrada até virar ameaça, o público aceita quase qualquer coisa que prometa restaurar a ordem. E nesse momento, quem já controla a infraestrutura tem vantagem total. Redes sociais, inteligências artificiais e sistemas de moderação deixam de ser ferramentas técnicas e passam a operar como mecanismos políticos silenciosos. O problema não é a existência de filtros. Filtros sempre existiram. O problema é quando eles surgem sem transparência, sem possibilidade de contestação e sem critérios claros. Quando o criador deixa de entender por que foi bloqueado. Quando o discurso permitido se estreita sem aviso. Quando a sensação de arbitrariedade substitui o debate. É por isso que modelos que tentam conter riscos desde cedo, mesmo sendo criticados por excesso de cuidado, operam em um campo menos perigoso do que aqueles que apostam no caos como experimento social. A liberdade total nesse contexto não é um ideal, é uma etapa intermediária. Uma etapa que prepara o terreno emocional, político e simbólico para algo muito mais rígido. E quando esse algo chega, ele raramente distingue abuso de dissenso, excesso de crítica ou erro honesto, ele apenas fecha. Esse é o ponto em que a sociedade percebe tarde demais que o preço da liberdade sem estrutura não foi mais liberdade, foi menos. Talvez o ponto mais importante de toda essa discussão não seja escolher um lado, uma empresa ou uma tecnologia específica. Talvez a pergunta real seja outra. O que acontece quando a liberdade vira método e não valor? Liberdade, quando existe dentro de estruturas humanas, é negociada, revisada e ajustada. Ela convive com limites porque entende consequências. Mas quando é aplicada a sistemas que não têm consciência, não sentem culpa e não compreendem impacto social, essa mesma liberdade muda de natureza. Ela deixa de ser princípio e vira experimento. O que estamos vendo hoje não é apenas um debate sobre moderação ou censura. É um teste em larga escala, sobre até onde sociedades aguentam excesso antes de pedir freios. E esse pedido quase nunca vem com calma ou nuance. Ele vem cansado, ele vem exausto, ele vem com medo. Quando a liberdade começa a ser percebida como ameaça, o desejo por controle deixa de soar autoritário e passa a soar razoável. E é exatamente nesse ponto que algo se perde. Porque o controle que nasce da exaustão raramente é cuidadoso. Ele não vem para equilibrar, ele vem para interromper. A questão então não é se a liberdade deve existir. Ela sempre deve. A questão é quem está conduzindo o caminho até o momento em que a sociedade aceita abrir mão dela e com quais interesses isso está sendo feito. Talvez o maior risco não seja o que está sendo dito hoje nas redes, nem o que uma IA é capaz de responder agora. Talvez o risco esteja no precedente que está sendo construído. Liberdade demais hoje pode parecer ousadia, mas amanhã pode ser o argumento perfeito para limites que não fomos nós que escolhemos. Esse vídeo não é para concluir nada, é para deixar uma inquietação, porque entender os caminhos antes que eles se fechem ainda é uma forma de liberdade, talvez a última que reste. Se esse tema fez sentido para você, vale acompanhar os próximos vídeos. Aqui as ideias não aparecem isoladas, elas se conectam.